Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Neste vídeo nós iremos trabalhar com matrizes usando a linguagem R e iremos trabalhar no programa RStudio. Primeiro, relembre o que é uma matriz. É uma tabela que é composta por números ou textos. E em uma tabela os objetos estão organizados desta forma. Cada objeto tem uma posição na linha e cada objeto tem uma posição na coluna. E cada matriz tem uma dimensão. No caso, essa matriz aqui eu tenho 3 linhas por 2 colunas. E para construir então a matriz no R, nós vamos usar o comando matrix. Abre parênteses, a nossa funçãozinha C para concatenar os objetos, que nesse caso são números, vírgula, seguida a opção número de linhas, 3, e número de colunas, 3. Então, perceba que eu tenho 3 linhas e 3 colunas. Então, no total, eu tenho que ter 9 objetos aqui. Então, eu tenho, de fato, 9 objetos. Vou executar e vamos visualizar M1. Percebe, então, que eu tenho aqui, e eu tenho até um subscrito. O que está indicando aqui esse subscrito? Está indicando que está vazio antes da linha, então as linhas eu estou considerando todas, mas pegando apenas a primeira coluna. A mesma coisa aqui, considerando todas as linhas, mais a segunda coluna. Ao contrário daqui, eu tenho um vírgula. Então estou considerando a primeira linha e todos os elementos que estão na primeira linha, independente da coluna. Posso criar também uma matriz usando elementos de texto. Relembre que eu devo colocar entre aspas duplas. E o número de elementos tem que ser compatível. Imagine que eu retire esse elemento e queira executar. O programa irá exibir um erro. Datalef 8 não é compatível com o número. Então eu preciso incluir o outro aqui. E agora consigo executar normalmente. Eu posso também criar vários vetores linha, vários vetores que nós vimos na aula anterior. Então posso chamar esse de linha 1, 2 e 3. Vamos ver apenas o lim 1. A, B e C. E assim com os demais. Se eu usar o comando rbind, eu vou combinar, bind de combinar e r de row. Então vou combinar como se fosse linhas. O comando rbind então vai combinar, simplesmente empilhando um vetor sobre o outro. Perceba que também tem que ser compatível. Então eu tenho 3, 3 e 3. Eu não poderia ter 3, 3 e 2. Tem que ser compatível o número de linhas ou colunas. E posso combinar na forma de colunas. Vou executar esses. Está da mesma forma, mas agora eu vou combinar, bind de combinar e C como se fosse colunas. Então, não é à toa que está aqui col 1. Então, este daqui será a coluna 1. Este será a coluna 2. E assim sucessivamente. Vamos executar e vamos usar view M3 para que possamos visualizar dessa forma. Então, usar a função view permite que eu visualize a matriz de uma forma talvez um pouco mais agradável. Perceba que a coluna 1, 2 e 3, a coluna 1 é A, B e C. Então, esses elementos, independente deles estarem dessa forma, aparentemente como linhas, se eu uso o comando cbind, eu combino como se fosse uma coluna. Podemos também utilizar o operador de colchetes que vimos no vídeo anterior sobre vetores. Então, vou criar uma outra matriz M1 aqui e vou pedir para exibir. Então, como nós vimos aqui no início do vídeo, a própria matriz já tem esse indicador aqui. E vamos recordar a posição. Então, cada elemento numa matriz tem uma posição. Então, o elemento 1 está na linha 1, coluna 1. Eu sempre me refiro à ordem da linha primeiro, posteriormente da coluna. Então, se eu quero acessar o elemento 2, 2, qual que é o elemento 2, 2? É o 5. Segunda linha, segunda coluna. Então, basta fazer dessa forma. Eu tenho exatamente o 5. Então, 2, 2. Veja a relação. Posso também, por que isso é interessante? Eu posso modificar um elemento. Então, eu posso atribuir o elemento 100 à posição
2, 3. Então, segunda linha, terceira coluna na matriz 1. Vamos executar e vamos visualizar. Veja agora que o elemento 8, que está na posição segunda linha, terceira coluna, foi substituído por 100. Da mesma forma que visualizamos um elemento específico numa posição linha, coluna, podemos visualizar em apenas da perspectiva da linha ou da coluna. Então, se eu peço mate, vírgula 1, olha a semelhança aqui, ó. É exatamente a primeira linha. Então, se eu pedir o elemento mate 1, por exemplo, vírgula 2, então mate 1, vírgula 2. O que é vírgula 2? Aqui eu estou pedindo na realidade todas as linhas, mas todas as linhas dentro da coluna 2. Perceba que você tem a mesma coluna. Aqui o R exibe dessa forma, mas você está de fato com a segunda coluna. Podemos usar as funções callNames e rawNames. Call para nomear as colunas e rawNames para nomear as linhas. Vamos criar outra matriz novamente. Perceba que esta será de 4 linhas e 2 colunas. Vamos visualizar a matriz M. Perceba que o R tomará esses elementos e irão preencher as colunas primeiro. Então, 180, 190, 161 e 182. Os 4 primeiros elementos é a primeira coluna e o restante a segunda coluna. Posso atribuir então o nome às colunas de M. Então, callNames, abre parêntese, M, o nome da matriz, fecha, atribuindo nosso operador C para concatenar. Como são textos, entre aspas, então vou executar. O que eu estou atribuindo? A primeira coluna agora vai ter o nome de altura e a segunda coluna o nome de peso. E posso atribuir também nomes. Então, isso aqui é um indivíduo, esse é outro, e assim sucessivamente. Posso atribuir os nomes. Perceba que agora, se eu pedir para exibir a matriz M, agora eu terei exibido o nome que eu atribuí a cada linha ou cada coluna. E posso pedir aqui agora, na matriz M, eu quero Alex. Onde está Alex? Aqui. Vamos ver. Então, acessará para o Alex sua altura e seu peso. Podemos também fazer para vetores. Então, vou ter o vetor X, nomes para cada um dos elementos. Posso pedir x1, ou perceba que o elemento 1 eu atribuí o nome de A. Então, posso pedir xa. Então, você consegue acessar e perceba que já aparece, tanto você acessando por um ponto A, entre aspas, duplas, porque é o nome, aparece o A e o número. Podemos carregar matrizes com dados também, o que é um pouco trabalhoso, mas dependendo da sua necessidade, pode ser interessante. Contudo, mais adiante iremos trabalhar com dados e importaremos grande volume de dados, seja de uma planilha do Excel, seja de um arquivo de texto. Então, imaginemos que eu estou com 5 países com maior população no mundo. São 5 linhas e 4 colunas. Então, 2, 3, 4, 5. Então, a quantidade de dados está adequada. Posso criar. Vou pedir para exibir pop, basta chamar pelo nome. Perceba então que, apesar desta organização poder sugerir que esta seria a primeira linha, na realidade essa é a primeira coluna. Posso atribuir então nomes à minha matriz pop às colunas. Posso atribuir também nomes às linhas e posso pedir para exibir novamente. Então perceba que agora temos vários anos e vários países. Então temos a população para alguns países ao longo do tempo. Podemos também criar uma outra chamada PIB, que é o PIB dos países. Vou executar. Podemos pedir DIM, que é a dimensão. Então perceba que é 5 linhas e 4 colunas. E podemos pedir a classe, ou seja, matriz. Criar uma outra também de nome área e atribuir novamente nomes às colunas da minha matriz área. Lembre que se é número, você não precisa colocar aspas duplas, mas se é texto, você precisa. Vamos executar. E aí posso pedir para visualizar PIB, área e a população. O que é interessante, podemos multiplicar um elemento da matriz por um escalar, da mesma forma que conhecemos da nossa álgebra matricial. Então,
eu tenho minha matriz M, vamos visualizar ela novamente, e posso multiplicar ela por 3,5. Perceba que multiplicação por escalar multiplica todos os elementos da matriz por ele. Multiplicação é asterisco, divisão é a barra. Vou executar, executou, então perceba que agora eu dividi minha altura inicial e o peso por 100. Veja que aqui eu não estou modificando minha matriz, eu só modifico quando eu tenho essa operação aqui. O que eu estou fazendo é apenas m vezes 3,5 e pedindo para exibir a mesma coisa aqui. Posso também somar 1 ou qualquer outro numeral a todos os elementos. Foi adicionado 1 a todos os valores. Posso criar uma matriz nova, PIB em reais. Supondo uma taxa de câmbio de 3,5, multiplicar a variável PIB pelo câmbio. E aqui sim eu criei uma nova. Perceba que aqui eu estou atribuindo PIB vezes 3,5. Se eu executar essa parte, eu terei apenas exibido o valor. Mas como eu estou agora atribuindo esse valor, que está aqui, a uma nova matriz, que é PIB em reais, e ela apareceu aqui. Podemos também fazer PIB barra POP, ou seja, eu tenho o PIB dos países dividido pela população dos países, eu tenho o PIB per capita, então barra dividindo. E posso atribuir esse valor que nós obtivemos aqui, que é o PIB per capita, a uma nova matriz, que eu vou atribuir o nome de PIB per capita por meio desse multiplicador. Então, essa é a diferença. Perceba que este termo é adicional e isso permite que eu crie uma matriz que represente o PIB per capita. Vou executar. Executou. Perceba que ele está aqui. PIB per capita. Está aqui o PIB per capita. Basta você clicar sobre o objeto para visualizá-lo aqui também, dessa forma um pouco mais amigável do que dessa forma que é exibida aqui no console. Podemos fazer também a multiplicação de matrizes, multiplicando as linhas pelas colunas, conforme nós vimos na álgebra. Então, o que eu tenho? Percentual, asterisco, percentual. Então, esse é o multiplicador de matriz, enquanto esse é multiplicar a matriz por um escalar. Então, vou executar. Tem um erro. O que eu estou dizendo aqui? O que eu tenho? Argumentos não são compatíveis. Por que será? Vamos ver aqui a dimensão de PIB e a dimensão de POP. Perceba que todos são 5 por 4. Para a multiplicação matricial, na realidade, eu preciso 5, 4 e aqui seja 4 e 5, por exemplo. Ou seja, o número aqui, o número de colunas deve ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, por isso eu não consigo fazer essa operação. Como que eu posso fazer? Eu posso transpor. Quando eu transponho, eu terei então uma matriz 5 por 4 vezes uma outra matriz que era 5 por 4, agora é 4 por 5. Então, cada linha vira coluna e que a coluna vira linha. Executemos agora e não tem um erro, porque está compatível. Como nós transpomos a matriz de população, podemos transpor novamente e salvar dentro de outro objeto, que eu vou chamar de nome POP-T. Só executar, criei POP-T, que é a transposta da matriz de população. Podemos também trabalhar com submatrizes. Posso visualizar aqui apenas uma parte da matriz. Eu estou pegando o que? A linha 3, a linha 5. Então, 2 pontos significa A. No intervalo, eu estou pegando a linha 3, 4 e 5. E, como está vazio, depois da vírgula, eu estou pegando todas as colunas disponíveis. Posso fazer também o mesmo considerando linhas e colunas. Então, agora eu tenho dentro da matriz PIB, eu quero a linha 2 a linha 3. Então, eu vou ter a linha 2 e 3. E a coluna 2 e coluna 3 estão aqui. Se eu desejo obter, visualizar ou transformar linhas que não são consecutivas, ou colunas também, eu preciso usar esse operador, essa função C para concatenar. O que eu estou fazendo é criando um objeto aqui dentro, 1, 3 e 5. Então, eu vou exibir a linha 1, 3 e 5
e, como está vazio, todas as colunas. Nós atribuímos nomes aqui, a matriz de população anteriormente. Então, nomes às linhas e nomes às colunas, que foram as datas. Podemos acessar, então, desta forma. Dentro da matriz POP, eu quero as linhas referentes a Brasil e Estados Unidos, mas quero apenas a coluna referente ao ano de 2014. Está aqui, então, Brasil, Estados Unidos, referente a 2014. Por hoje é só. Nos próximos vídeos, continuamos trabalhando no RStudio e aprendendo um pouco mais sobre a linguagem R. Espero que você tenha aproveitado o vídeo. Deixe o seu like, deixe seus comentários, se inscreva no canal e fique por dentro das novas atualizações. Até a próxima!